Nós vamos seguir na mesma temática, né, mas com foco na contratação de profissionais maduros, com olhar além da idade, interseccionalidade na maturidade e o case com gás de contratação de mulheres 40 mais. Então nós vamos receber a Cecília Barbosa, consultora de desenvolvimento humano, coach, mentora, palestrante e professora. Cecília, por favor. A Letícia Figueiredo Grossi de Mello é diretora de Pessoas e Cultura da Comgás. Também conosco, convido aqui à frente, o Guilherme Cavalieri, diretor de Gestão de Pessoas da FIRJAN, não é? Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, executivo de RH, conselheiro da ABRH, São Paulo. E a Fabiana Granzotti, ela é gerente de projetos da Mature, que vai ficar aqui responsável pela moderação. Então, Fabiana, é com você, pode continuar, por favor. Tá ligado? Não está ligado. Som? Ah, agora foi. Muito bem. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Que bom que estamos aqui hoje. E olha só que time que a Mature trouxe aqui hoje para a gente falar deste tema super importante. Contratação de profissionais maduros com olhar além da idade. A interseccionalidade na maturidade e o case com gás de contratação das mulheres 40 mais. Então, vamos lá, para a gente bater esse papo aqui, descontraído, né? Para que a gente possa trazer também bastante conhecimento e compartilhar aí todos esses avanços nesse sentido e tudo que a gente precisa ainda fazer daqui para frente. Então, Guilherme, queria ouvir um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal daquilo que a gente já estava conversando lá no alinhamento. Você assumiu recentemente o cargo de diretor de gestão de pessoas na FIRJAN, no Rio de Janeiro. Então, conta para a gente como é que foi esse processo. E é isso, a gente quer ouvir um pouquinho da sua trajetória. Pessoal, boa tarde, prazer estar aqui. Agradeço o Morris, Mature, pelo convite. Muito bacana ter a oportunidade de compartilhar esse tema que, para mim, em especial, um tema relativamente novo, para ser sincero com vocês, né? Porque a gente vai chegando na idade, então a gente vai experimentando. Lidar com o tema diversidade e inclusão, profissionalmente, não é algo muito novo, né? Eu lido com esse tema pelo menos mais de 10 anos. Quando eu cheguei na Serasa como responsável por recursos humanos lá, já tinha o tema bastante desenvolvido, focado em pessoa com deficiência. O tema da maturidade, né, desse tema da diversidade etária, esse sim, né, no meu caso, é mais recente. Como a Fabiana comentou, assumi agora, há 3 meses atrás, o papel de liderar a área de recursos humanos da FIRJAN, com 61 anos, né, quando eu fui convidado. Tinha terminado o meu último ciclo profissional pouco mais de um ano atrás, e imaginava que de fato, encerraria a carreira como executivo. E estava, de fato, caminhando para a linha mais acadêmica, consultiva, quando apareceu uma oportunidade que eu achei interessante. E comecei a conversar, e estou, como comentei, há 4 meses na FIRJAN. O que eu acho que é muito interessante ressaltar é que durante o processo de conversas, e foram umas 4, 5 conversas com as pessoas da FIRJAN, né, até fechar o ciclo com a oferta de emprego, não houve absolutamente nenhuma, qualquer menção ou preocupação ou qualquer tipo de frase ou palavra que fizesse menção à questão etária. Zero, nenhum momento. Coisas assim do tipo, mas por quanto tempo? Quanto tempo você imaginaria que ficaria conosco? Nada, absolutamente nada. É como se fosse o meu primeiro emprego. Então, acho que isso foi muito marcante, né, no processo da Serasa. Ao mesmo tempo, e pouco antes, né, no caso da FIRJAN, um pouco antes eu tive a oportunidade de participar de um processo. E onde essa pergunta veio, essa temática veio da questão da idade, na seguinte pergunta. Eu tentando dar um exemplo, né, que fizesse sentido para a pergunta que a pessoa tinha me feito, meu entrevistador tinha feito, e quando eu terminei de falar, eu falei, puxa, mas isso que você fez foi há 10 anos atrás, né? Assim, no sentido de que, será que você ainda tem energia para fazer isso agora? Então, evidentemente que essa conversa não evoluiu, né, e acabou não acontecendo, mas especificamente no caso da FIRJAN, que foi muito marcante, é que não houve nenhuma pergunta, e realmente foi um processo muito tranquilo, sabe?
Que bom que esse outro lugar não deu certo, então, né? Porque não ia fazer nem sentido. Se alguém já está olhando para prazo de validade, então não faz nem sentido ter ali uma atuação. E esse ponto super importante, assim, olhando para a empregabilidade, inclusive, queria que a Cecília trouxesse um pouquinho dessa visão, mas você teve também, não só uma recolocação, né, enquanto executivo, mas também uma mudança na sua vida, né? Você mudou de estado. Isso foi interessante, né? Porque a conversa começou e, quando falaram que era a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, evidentemente que eu comecei a imaginar que muito provavelmente se configuraria como uma mudança para o Rio de Janeiro. E foi, claro, mais uma mudança, mas conversas em casa com minha esposa, a gente estava absolutamente preparado para a mudança. E, de fato, quer dizer, é uma mudança de um outro ciclo profissional aliado a uma mudança de cidade e estado, né? E eu estou muito feliz. Não tenho tido nenhum problema de me adaptar lá no Rio de Janeiro, não. Tem sido esses 4 meses que eu estou lá, fui muito bem recebido. E eu acho que isso muito importante, a gente está aberto, né? Quer dizer, para quem estiver interessado, independente da idade, estiver interessado em abrir um outro ciclo, ele está aberto para possibilidades como essa, inclusive, né, do ponto de vista geográfico, né, de mudar de um estado ou de uma cidade. E isso é muito importante, né, para a gente ter justamente essa visualização de longevidade da carreira, né, e todas as possibilidades que a gente pode ter à nossa frente ali, inclusive numa mudança tão grande como essa, né, que envolve a família, que envolve mudar para mais longe. E aí, Cecília, queria puxar então você para entender o que é essencial para a gente manter essa empregabilidade de maneira longeva. Muito bom, muito prazer estar aqui, super prazer te reencontrar aqui. E depois a gente conta nosso contato aqui, porque ela foi uma trainee de um programa que eu coordenei no Banco Santander, então, super prazer. Empregabilidade é um nome que é trava-língua, né? O que significa? Então, vamos nivelar conceito, né? Então, é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes técnicas e comportamentais que o mercado está buscando. Isso é empregabilidade. Você sabe que eu tenho uma experiência própria até. Eu tenho uma experiência de 30 anos como seletista, e aí, nas empresas, normalmente se exercita mais, né, essa busca de conhecimento técnico, posturas comportamentais. Quando eu saí, uma das grandes preocupações era assim, nossa, como é que eu vou continuar aprendendo? E a gente continua aprendendo observando, se relacionando, escutando, lendo, vendo quais são as exigências, o que as pessoas estão falando de Scrum Master, né? O que é metodologia agile ou ágil, o que significa Warner Product. Nossa Senhora, parece, né? E aí eu comecei a me acalmar, porque eu falei assim, dá para fazer um depara. O que significa isso, né? Entende o conceito, vê se você um dia já aplicou na vida, né? E que isto funciona. É nada mais do que isso, né? Então, a gente vai conhecendo. Mas, para isso, a ONU, inclusive, colocou aqui 10 habilidades que servem para o futuro. Uma dessas, flexibilidade cognitiva, Guilherme, que você trouxe assim, puxa, 61 anos, casado, topo mudar para o Rio de Janeiro? Topo. Topo viver uma nova experiência? Bacana. Então, flexibilidade cognitiva é uma dessas, né? Outra, que é a questão de inteligência emocional. Então, quem não faz, recomendo, façam terapia. Se não der para fazer terapia, por favor, façam coaching ou mentoria. É importante para autodesenvolvimento. Isso é fato, né? Porque não dá para chegar no mercado de trabalho e aí dar os mimimis da vida ou um nível de agressividade alto. No mercado de trabalho está valendo a avaliação. É isso. Outras coisas que tem aqui, que a gente observa, assim, resolução de problemas, enfim, interrelacionamento. E aí, interrelacionamento, eu falo que a minha experiência mesmo é fruto de uma série de relações que eu comecei a construir ao longo da minha carreira.
E aí a rede networking me permitem hoje estar como parceira aqui da Mature, até porque eu e o Morris nos conhecemos em 2018 por meio de pessoas que me conheciam, estar numa outra consultoria, enfim, por meio de relacionamentos. E isso não se dá assim, e agora? Sair do mundo seletista, o que eu vou fazer? Meu amigo, você pega o teu telefone, você entra em contato com os seus amigos e diz assim, estou no mercado, como é que você pode me ajudar? Com quem eu posso contar? Vou lá assistir uma palestra, XPTO, não é de nada. Vá lá conhecer, porque você senta ao lado de alguém, começa a conversar e, dali, desmembra outras possibilidades. Quer dizer, é ter inquietude. A gente precisa ser inquieto. Então, empregabilidade vem muito disso, viu, Fabi? Da inquietude, da curiosidade, do buscar. Você acha que isso acelera com a maturidade, Cecília? Ele abre novas possibilidades? É assim, quem é trainee, o mundo se abre porque é provocado, né? Depois você entra numa zona de conforto, é ou não é? Entra numa zona de conforto, e depois, quando vai chegando na maturidade, você vai se incomodando, e aí você vai saindo. Você volta naquele espaço assim, preciso abrir portas, né? Preciso conhecer gente, preciso saber como as coisas funcionam. E a maturidade permite que a gente faça, desde que tenha uma maturidade consciente, né? Não é todo mundo e não é ninguém. Depende do seu perfil, mas a maturidade te permite também, puxa, como eu posso agir melhor assim, ou melhor assado, como eu me conecto mais ou menos. Maravilhoso. Eu ficaria uma semana ouvindo a Cecília e conversando aqui com vocês. Muito bom. Queria ouvir da Letícia, lá na Comgás, né? Você já tem esse olhar, antes da gente entrar no programa, queria que você trouxesse esse entendimento justamente da intergeracionalidade, né? De times em várias gerações ali atuando em conjunto, os resultados, enfim. Qual é a sua visão? Primeiramente, obrigado por estar aqui, viu? Pessoal, muito bom te ouvir, viu, Cecília? Muito bom. E complementando um pouco o que a Cecília fala, né? Trazer a maturidade para dentro da organização, a gente só tem a ganhar. Eu penso muito que esse público, com todos esses anos de estrada, essa bagagem, eles trazem competências hoje que são complementares ao público jovem, né? Então, é um público que já entra com uma relação com o trabalho diferente, com uma serenidade na tomada de decisão, né? Com uma empatia maior, né? Até para formar os mais jovens, e isso é uma coisa que a gente valoriza muito, com uma visão de mundo diferente, né? Porque esses anos de estrada, ele traz muita exposição a diversas competências, e que talvez alguém que está iniciando a carreira não tenha tido todas essas exposições, né? Então, a importância desses profissionais é complementar, né? Hoje, pela primeira vez, nós temos 4 gerações nas empresas. Acho que isso nunca aconteceu antes, né? Então, esses profissionais trazem essa complementaridade, né? Às outras gerações que estão ali. Então, eu entendo que tem um valor muito grande ao negócio, né? Eu acho que estabiliza até mais essa inquietude do jovem de mudar, de querer sempre mais. Eu acho que isso faz um contraponto importante e tem muito valor, né, nas organizações. A gente tem visto isso na Comgás, e por isso a gente acabou aí se arriscando a fazer o programa de Mulheres de Talento 40+, né? Que é a nossa mensagem para a sociedade, que nós queremos receber e abraçar essa diversidade, porque a gente vê um valor real e legítimo dentro das organizações. Que bom que a Mature é parceira nessa jornada, que a gente pode contribuir muito. Daqui a pouco eu vou trazer alguns números, mas primeiro eu queria que você falasse justamente sobre a interseccionalidade. Por que mulheres 40+? Então, por que mulheres 40+, né? A história começou que a gente queria fazer um programa, né, de 40+, e a gente acabou fazendo pesquisa com algumas pessoas, grupos de pessoas. E quando a gente fez, a gente percebeu que a dificuldade para as mulheres ainda era maior, né? Muitas dessas mulheres já trabalharam e pararam para ter filho, ou para cuidar de um parente doente. E aí esse retorno para essa mulher ele é mais difícil. A gente sentiu pela pesquisa que é mais difícil. Então, como a Comgás tem já investido bastante na diversidade de gênero, né, e isso já é uma coisa que o nosso time está mais preparado até para receber, porque a gente tem treinado bastante, a gente optou por dar, nesse primeiro momento, essa oportunidade para as mulheres.
por ter uma sensação que, para elas, o caminho ainda é um pouco mais difícil. Sem dúvida. E a gente sabe que o etarismo ele pega justamente para as mulheres, né? Ele pega muito mais. Ele tem outros vieses ali, outros preconceitos embutidos. Então, de fato, é um passo super importante. E trazendo aqui alguns números para vocês, nós encerramos as inscrições no dia 23 de setembro e tivemos 4.197 pessoas inscritas, e destas, 3.200 são mulheres, 40 a mais, cisgênero ou transgênero. Eu brinco que essa foi a surpresa para todos nós, né? Exato. Quando a gente foi fazer esse programa, o nosso maior medo é que a gente não tinha um benchmark direito para pesquisar, né? A gente falou, poxa, como é que a gente vai achar essas mulheres? Quem são essas mulheres? Por isso o grupo de pesquisa, onde elas estão? Será que elas vão ter interesse? Então, existia uma insegurança nossa de empresa também, porque a gente queria muito, mas será que essas pessoas iam naturalmente se interessar pela gente? E foi uma grata surpresa, né? E eu acho que é excelente ter tido essa repercussão, porque que a gente impacte outras empresas a fazer a mesma coisa, né? E abrir muito mais portas, né, para essas mulheres. Não só pelas mulheres, né? Eu acho que as mulheres é um pontapé inicial. Exatamente. E eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais luz a programas como o da Congás, a histórias como a do Guilherme, né? A tudo que a Cecília trouxe sobre empregabilidade, porque a gente percebe uma carência mesmo, né? De ter esse bench, sobre tudo, sobre um novo momento do mundo também. Então, olhando um pouquinho, Cecília, você que é uma das recrutadoras que está à frente agora do processo seletivo, né, da Congás, como é que você tem visto? O que você tem visto por lá? Como é que estão essas mulheres? Como é que está sendo todo esse processo? Você já iniciou o processo ali de entrevistas, né? Como é que está sendo? O que você está encontrando por lá? Letícia, a Congás vai ter um problemaço bom. Que bom, né? Que excelente notícia. Eu estava contando para a Fabi, assim, gente, é muita mulher muito competente, experiente, que tem muito conhecimento e que está aí no mercado. Mas é muita. Eu fiz e venho fazendo várias entrevistas, porque eu vou me dar direito a tirar férias no mês de outubro, alguns dias. E, neste intervalo, eu comecei a chamar as candidatas que eu tenho às vagas. E, primeiro, as pessoas diziam assim, nossa, mas está indo tão rápido, né? E aí eu explico, eu falo, calma, né? Está acontecendo isso. Bom, começamos a entrevista. As mulheres, elas têm, assim, nível acadêmico altíssimo. Eu estou falando de gente com doutorado, estou falando com gente de mestrado, gente que trabalhou na Fiesp, gente que trabalhou em grandes empresas também, gente que circula no mundo de mercado de trabalho com muitos anos, que tem conhecimento de todas as metodologias atuais, que estudam, que se conectam a programas, que são programas que te levam para outros lugares. Então, assim, ontem uma estava contando que foi com um grupo de pessoas do Sebrae para a Coreia do Sul, por exemplo. Essa é uma das experiências profissionais. Aí você começa a olhar assim, e eu fico me perguntando, e eu acho que esse é um bom desafio para a Congás. E aí, Congás, será que está tão preparada assim para receber gente tão open-mind? Porque no mundo corporativo tem cenários, né? E que você tem que entender esses cenários, você tem que entender as inter-relações, né? Então, isto está sendo levado em conta e acho que a gente está assim, com uma oportunidade bem bacana. Fazer as entrevistas, que é o que eu estou fazendo, não é fácil, porque eu preciso compreender muito bem necessidade, realidade, desejos, né? Tanto por parte do requisitante, quanto por parte também de quem está se candidatando. E aí eu vejo assim, este é um tipo de programa que traz a interseccionalidade e precisa ser provocado, sim, porque o consumidor ou o cliente Congás também é esta mulher 40 a mais.
né? Também tem interseccionalidades. A gente está cheio de gente diferente, e nós mesmos, se vocês olharem para vocês, mão direita e mão esquerda, elas são diferentes. Então, assim, nem nós somos iguais, né? Nem nós acordamos todos os dias da mesma forma. Então, assim, o quanto que a gente tem de exercício mesmo, e para mim, diversidade, antes de mais nada, tem um valor chamado respeito, que é fundamental. E um programa desse tende a colocar a Comgás num outro patamar, num outro nível de prestação de serviço. Por quê? Porque eu estou tendo pessoas com olhar de fala lá dentro, nos negócios. O pessoal antes estava dizendo assim, puxa, eu mesma já fui em várias lojas no shopping, marcas de roupas maravilhosas. Eu olhava, as pessoas olhavam para mim de cima a baixo, de baixo a cima, e meio que, será que serve? Porque tem gordofobia aí no meio, né? Será que você tem dinheiro para comprar o meu produto? Tem isso também, né? Então, a gente observa assim, tem muito olhar ainda preconceituoso, e todos nós temos. O que é importante? Exercitar a consciência. Eu estou sendo preconceituoso? Todos nós somos preconceituosos. E está tudo certo. O importante é ter consciência. E consciência leva à humanização. E humanização leva a engajamento e melhores relações de trabalho. Melhores relações de trabalho levam a melhor produtividade. É uma cadeia. Então, precisa perceber isso, né? Exato. E o que a gente percebe é que a Comgás já vem se preparando, né, Letícia, para receber essas pessoas. E essas mulheres também, elas já chegam preparadas, porque, vivendo neste momento que estamos, nós viramos justamente o espelho, né? Então, a gente se torna representante de todos nós que estamos aqui, de toda a causa, de toda a luta. Então, esse lugar de fala vai ter, né, essa possibilidade, com toda a preparação que a gente vê dentro da Comgás. Não é isso, Letícia? Isso é um ponto que, assim, eu gosto muito do que você falou, né? Essas mulheres, elas representam os nossos consumidores, né? Quando você olha hoje nos lares brasileiros, muitas mulheres já são os tomadores de decisão, né? Então, a gente acredita que a vinda delas é muito importante até para nos dar esse outro olhar, que talvez a gente não está olhando, né, como deveria. E a gente tem trabalhado muito lá dentro para sensibilizar os nossos times, sensibilizar as lideranças, capacitar, porque assim, capacitar para aceitar as diversidades é um negócio que ele é eterno. A gente nunca vai parar, porque, como você disse, nós somos naturalmente preconceituosos. Então, a gente tem que, todo dia, trabalhar para que aquilo entre no DNA das pessoas, né? E eu me senti confortável de trazer esse programa lá para dentro, porque a Comgás é uma empresa hoje que já está com 41% de mulheres na liderança, né, no mercado tradicional, 50% da diretoria feminina, e pessoas muitíssimo capacitadas. Então, a gente tem lá grandes embaixadoras. Isso nos ajuda a disseminar, né, disseminar esse conhecimento para que essas pessoas possam ser acolhidas, capacitadas e ter vida longa lá dentro, né? Então, essa é a nossa aposta. Estou feliz de ter esse seu problema. É bom para resolver, né? E provavelmente você vai puxar um outro assunto, mas eu só não queria perder essa... Quando a Cília estava falando, me lembrei de um exemplo que eu tive. Eu estava na LG Electronics, lá com os coreanos, aí você comentou de Coreia do Sul, mas a gente, olhando para dentro da empresa, a gente viu claramente que não representava a comunidade, né? E, principalmente, na área de atendimento aos consumidores ou às consumidoras, a gente tinha uma meninada jovem, recém-entrada, primeiro emprego, etc., interagindo, do outro lado, às vezes, com uma senhora que não sabia como operar a máquina de lavar ou com a televisão, etc. E, naquele momento, a gente começou a fazer um programa interno de trazer para dentro, principalmente da central de atendimento, pessoas que pudessem interagir, e foi um sucesso. Foi muito bacana colocar senhoras, às vezes já aposentadas, ou homens já aposentados, para interagir com quem estava do outro lado, que tinha uma mesma faixa etária e que conseguia dialogar de igual para igual. Então, foi uma experiência muito bacana que a gente teve lá na LG alguns anos atrás. Muito bom. E quando a gente está olhando... Não vou puxar outro, não. Quando a gente está olhando, porque esse aqui está muito bom, para o público consumidor, e aí a gente precisa trazer essa representatividade mesmo para
chamar esse público para perto novamente, a gente precisa pensar num ponto super importante, que é a equidade, né? Então, assim, como que essas pessoas vão ser recebidas e como que elas vão poder atuar com tranquilidade, com adaptações, se forem precisas, e olhando para todas as necessidades de verdade, né? Então, e isso vai fazer muita diferença na hora do resultado, na hora do atendimento para o seu cliente, na hora de sentir a representatividade, na hora de conversar com o seu público, de ter novos produtos, de ter novas ideias, enfim. Lá na Fijan, Guilherme, você atua hoje com um time intergeracional, que a gente ouve tanto dessa potência, né? Sim, não, na verdade, até para dar um contexto, né, a Federação das Indústrias hoje lá do Rio, nós somos quase 5.000 colaboradores, espalhados no estado do Rio de Janeiro como um todo, e com um propósito espetacular, né? A gente basicamente trabalha com educação básica e educação profissionalizantes, Senai e SESI, ou SESI e Senai. Trabalhamos também com saúde, educação, além da educação, com a questão de esporte, lazer. Então, tem um propósito muito bacana, né, de atuar principalmente em inserção de, às vezes, pessoas que vêm de periferia, de situação de maior vulnerabilidade, e trazer para o mercado de trabalho, né? E trazer com uma forma muito diferente, porque a gente está trazendo, profissionalizando e trazendo principalmente curso técnico, né? Inserindo no mercado de trabalho. Então, olhando para dentro da federação, são 4.000 colaboradores, faixas etárias diferentes, formações muito diferentes, educadores, médicos, profissionais técnicos da área de saúde e segurança, então, e os profissionais administrativos, como qualquer outra empresa, né, que tem que tocar uma empresa com 4.000 colaboradores. Há uma diversidade, eu diria, bem razoável, né, tanto em todos os aspectos, também etária. Acho que a gente tem um trabalho bacana de acolhimento lá dentro da federação. Eu me senti absolutamente acolhido e o nosso programa de integração lá a gente chama exatamente de acolhimento, né, que é para dar esse caráter de maior proximidade. E eu acho que e não poderia ser diferente, né, até porque nós representamos, né, os sindicatos e as empresas associadas. Então temos que ser exemplo, né, até para poder ajudar outras empresas que estão nesse sentido também, jornadas e às vezes em estágios diferentes também na questão da diversidade e inclusão, né. Mas a gente tem, acho que do ponto de vista, respondendo a sua pergunta, sim, e eu acho que a gente faz com uma boa competência lá internamente. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu estou há 4 meses, não fui eu que construí, eu herdei muita coisa boa que já estava lá. Olha só que coisa boa, né? Já tem um processo, e eu adorei, acolhimento, né? Ao invés de uma integração, que às vezes pode parecer mais frio, tem todo um processo mesmo de acolhimento. E que esse também é um dos passos que vai fazer toda a diferença, né? Para quando a gente fala de diversidade e inclusão. Cecília, olhando assim para o mercado de uma forma geral, o que as empresas precisam fazer para dar um passo super importante como esse da Comgás? A Comgás já está lá para frente, já estamos trabalhando essa inclusão toda. O que está faltando, você acha, assim, olhando para o mercado de forma geral? Acho que as empresas elas precisam, primeiro, ter um mapeamento de quem são as pessoas que estão trabalhando nesta organização. E aqui eu vou ser bastante crítica, e posso ser porque sou um profissional de recursos humanos há muito tempo. Não é para ganhar a melhor empresa para se trabalhar, não. É para que, de fato, conheça quem é que está trabalhando lá conosco. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter a inter-relação com o pessoal da área comercial e o pessoal da área de marketing. Quais são os nossos consumidores? O que temos como provocação do mercado? Você precisa ter isso mapeado. Outra coisa, que tipo de campanhas e comercial nós estamos aí disponibilizando? Porque tem muito comercial, muita propaganda que serve para um determinado público e não tem nada a ver com 50 a mais. Tem uma coisa de linguajar, gente. As empresas, me desculpem, marqueteiros, publicitários e tudo mais, mas tem uma fala que não combina com as pessoas do dia a dia. Eu tenho uma mãe de 80 anos, posso falar isso tranquilamente. Tem coisas que ela me pergunta assim, mas o que é isso? O que significa isso, Cecília? Porque ela não compreendeu.
E é um produto, vamos tomar aqui os devidos cuidados, para a dona de casa. Quer dizer, eu sou filhinha mais velha, mas moro em casa, trabalho em casa, então eu não faço tanta coisa como ela. Ela precisaria saber para ir lá no supermercado e comprar, mas ela desconhece porque não tem conexão. Então, eu vejo assim, a gente tem muita gente nas organizações que trabalham para as organizações, olhando o próprio contexto. As organizações precisam perceber que elas são os motores influenciadores da sociedade. Elas não trabalham para elas mesmas, elas trabalham para servir. Né? Então, orientação de servir é uma outra competência importante para o futuro, que é olhar para quem que eu estou fazendo isso. Quem que é esse público consumidor? Então, acho que a gente precisa navegar por aí para perceber assim, posso começar, e vale a pena eu começar programas específicos aqui para 50+? Nós temos tido experiências de programas de estágios para 50+, em empresas grandes, renomadas, e que está dando super certo. Né? E aí também a gente acaba com aquela coisa de que talento só tem o jovem. Desculpa, sou sorry, e profissional de recursos humanos, volta para a cadeira acadêmica, vai aprender qual é o significado de talento, e todos nós temos nossos talentos. Né? O que importa é a complementariedade. O que mais importa é eu perceber que eu posso ter muitas competências, mas o outro também tem muitas competências. E se nós nos juntarmos, imagina oportunidades que irão surgir. Né? Então, acho que as empresas precisam despertar, serem críticas o suficiente para observar assim, será que o que nós estamos fazendo está certo mesmo? Porque acho que a gente tem muita gente perdendo muito dinheiro. E grandes empresas, hein? As pequenas empresas, elas são mais cuidadosas e mais preocupadas. As grandes empresas, você acaba perdendo essa visão toda geral de contexto, até porque a gente tem muitos egos nas organizações, né, gente? Alguém dizer assim, cara de produto, não está dando certo isso daqui, é um baita de um problema. Mas os profissionais de recursos humanos também precisam fazer isso, né, Letícia? Por isso, a gente precisa de um time de recursos humanos também preparado e também muito diverso, né? Para conseguir levar isso para a ponta, para as áreas, né, da empresa, e levar essa conscientização. Porque, às vezes, eles não veem, realmente. Esse é nosso papel, né? Exatamente. É por isso que a preparação contínua, por isso que está sempre aberto, sempre trazer as pessoas de fora também para se ouvir. Né? E aí eu queria trazer um questionamento, que agora a gente já está indo para a parte final, para a Letícia olhando para dentro da organização, e aí para o Guilherme olhando, você falando com um público que, de repente, pode estar no mesmo momento de vida, né? que você estava ali antes da Frija, antes de ser contratado pela Frija, enfim. Então, olhando para uma carreira organizacional, Letícia, de uma forma mais 360, né? O que é preciso se preocupar, quando você olha RH, olhando para pessoas? Olha, acho que não ia se preocupar, né? Assim, quando a gente pensa nas carreiras, né, alguns anos atrás, elas eram talvez muito estruturadas. E hoje, acho que isso é uma coisa que acontece de forma mais em rede, né? Você tem vários caminhos para onde começar. E o que eu acho desse profissional, como olhar a minha carreira de forma 360, é uma amplitude muito maior do que a gente tinha, né, antigamente. Então, ter esta coragem, né, de começar de novo, de arriscar, de botar a cara a tapa, às vezes, não deu certo, vou começar de novo, isso é muito mais bem recebido, né, do que era há alguns anos atrás. Então, hoje eu vejo que a oportunidade, né, ela é contínua. Você vê, a gente está fazendo programa 40+, tem empresas que fazem 50+, 60+, estagiário, quando a gente imaginar isso. Então, isso é um mar de oportunidades, né? E hoje uma pessoa aí de 60 anos está muito jovem, a gente tem uma expectativa de vida muito maior, muito mais qualidade. E acho que nós, profissionais, a gente tem que aproveitar isso, porque isso é um momento lindo, né? E a gente tem que aproveitar e não ter medo. Não ter medo, sabe? Uma coisa que eu falei muito aí desse programa é: eu não quero saber o que elas sabem tecnicamente. Dane-se. Eu quero ver quem são essas mulheres, sabe? Porque a gente aprende o dia inteiro.
gerir uma casa é difícil para caramba. Requer administração, negociação. Então, eu quero trazer esses skills. A parte técnica, as empresas estão dispostas a capacitar, né? Então, acho que é esse olhar de eu posso, eu quero e eu vou fazer, né? Acho que é por aí. Sabe o que faltou a gente, até porque para a gente não perder a oportunidade, a gente falou no nosso alinhamento, e que eu acho que é muito bacana essa preocupação que a Comgás tem. Eu não sei se vocês já endereçaram, mas pelo menos já está na lista da agenda da preocupação de vocês. Quantos candidatos mesmo? 4.000 e tantos? 4.197. Né? Quantas vagas? 10. Pois é. A preocupação é o que acontece Já com tive essas... que negociar com a Mature mais, porque Pois é. eu não sabia que ia vir tanta gente boa. Foi bacana, a Letícia comentou durante o nosso alinhamento, né, da preocupação de fazer com que todos os milhares de candidatos que não foram aprovados tenham um tratamento legal e sintam e tenham uma boa impressão e saiam bem de um processo como esse. Isso é muito bacana, né? Porque mais do que ter um número muito grande de profissionais candidatos, muito melhor é que eles, ao final do programa, saiam melhores pessoas, né? Porque conheceram, tiveram a oportunidade de se desenvolver sobre qualquer aspecto, melhoraram enquanto performance em entrevista, receberam informações qualificadas sobre os processos da Comgás, sei lá, qualquer coisa que seja possível fazer para que as pessoas, ao final, saiam melhores, está valendo, né? Então, acho que isso é muito importante e, às vezes, nós, profissionais de recursos humanos, não temos esse olhar, né? Então, acho que isso é muito importante. Programas muito grandes, de trainees especificamente, que, às vezes, a gente não tem esse olhar para as pessoas que não foram aprovadas, mas que estão aí no mercado, e se elas, ao final desse processo, dedicaram o seu tempo para aquela empresa, que elas possam ser recompensadas de alguma coisa. Acho que isso é um olhar importante, que vocês têm, né? Que é uma preocupação que você não, a gente tem essa preocupação. Estamos trabalhando para as pessoas que não entrarem. A gente quer fazer uma capacitação sobre carreira, né, para elas terem continuidade, continuarem com essa coragem. E mais que isso, né, combinei com a Mature, que eu tenho certeza que tem muita gente boa e a gente quer aproveitar no grupo também. Então, a gente, né, tem... Enfim, a Comgás hoje é parte do grupo COSAN e a gente quer aproveitar essas mulheres, porque... Tenho certeza que tem muita gente boa, pelo que eu andei olhando. O problema bom que ela me arrumou, tá vendo? Tá vendo? Vocês procuraram, a gente entregou para vocês. Tudo bem. E muito bacana você ter trazido, Guilherme, esse ponto, porque, assim, olhando mesmo, né, para esse desenvolvimento contínuo, o próprio processo seletivo já traz essa movimentação. Eu tenho que ler sobre a empresa, eu tenho que aprender sobre ela, como é que eu chego lá preparado para uma entrevista, tem testes, né, antes dessa etapa de entrevista, que já é uma triagem, né, maior. Gravam vídeos. E aí, sabe o que me lembra essa fase de gravo vídeos? Toda vez que alguém me fala assim, olha, está com um problema no vídeo aqui, será que deu certo? Confere para mim, né? Alguém entra em contato com a gente, eu sempre me lembro do senhor estagiário, do filme, o senhor estagiário, que ele não sabia gravar, mas ele pediu ajuda para o neto. Então, assim, eu imagino quantas histórias que a gente tem aí, né, para poder ouvir também de superação. Olha, não sabia como gravar no celular, não sabia como mexer na plataforma, né? Ou pessoas que sabiam e aquilo não foi um problema, o problema foi uma timidez, foi não saber falar. Como é que eu me apresento? Como é que eu posso falar em 1 minuto sobre mim e gerar um impacto? Então, toda essa preparação do processo seletivo já é, né, um ganho muito grande, um desenvolvimento muito grande. Você trouxe um ponto que é super importante, né, Guilherme, que é o lifelong learning. A gente não parar de aprender, não deixar de estar disponível, né? E apareceu a oportunidade justamente para você em uma empresa, inclusive, que é inclusiva, né? Que já trabalha de forma intergeracional. Acho que essa inquietude, né, que a gente tem aí de estar constantemente buscando atualização do que está acontecendo é muito importante. Cecília comentou aí vários termos, né, que a gente usa aí no dia a dia, do ponto de vista das organizações, nessa questão no modelo mais ágil, é muito importante a gente estar inserido nesse contexto. E uma experiência que eu tive, que foi muito bacana, depois tive a oportunidade, eu participei, depois tive a oportunidade de implementar numa empresa também, que é a questão da mentoria reversa, né, que é super bacana, a gente sentar com pessoas mais jovens, né, e poder aprender com eles, né. Acho que isso nos ajuda a manter atualizados, né, e com vigor e conectados aí com a nova geração, né. Olha, eu tenho uma mentora, viu, de 25 anos. Eu me sinto um bebê, aprendendo com ela um montão de coisas. E a distância não é longa, né? Mas a gente parece que é um mundo, né? Eles nascidos na tecnologia, né?
Eu tive, ao longo desse ano 22, a oportunidade de voltar também para a cadeira da universidade. Fiz um curso presencial, terminando já a pandemia, começando a flexibilizar, na Psicologia da USP, que foi sensacional. A gente foi lá estudar, um curso relativamente curto. Fomos estudar Psicologia do Trabalho. Foi uma delícia a gente ter tido a oportunidade de sentar e conversar e conviver ali com os estudantes e os outros que estavam ali, né? Então, isso é muito bacana. O tempo está esgotado, mas eu queria mais 30 segundos. Você não vai ficar brava comigo, não. É 30 segundos, mas é um recado importante. Que é o seguinte. A gente comentou aqui, Cecília deu um puxão de orelha no profissional de RH, e você talvez lembre de uma situação que a gente viveu quando a gente estava na BRH, fazendo um dos fóruns de diversidade e inclusão, de uma fala da Georgette Lemos, que é uma pessoa espetacular, e quando a gente estava discutindo uma roda dessa de recursos humanos, sobre essa questão da importância da diversidade, né, gerando valor para a empresa, trazendo inovação, etc., e que é muito importante, isso traz retorno, investimento desse tipo. E ela deu um puxão de orelha para a gente, recursos humanos, dizendo o seguinte: vamos imaginar, por um segundo, que não traga um centavo a mais diversidade e inclusão para a empresa. Ainda assim, nós, profissionais de recursos humanos, não deveríamos estar tratando disso? Eu vou puxão de orelha e falei, caramba, temos que tratar disso, independente se der dinheiro, isso é o certo a fazer. Independente, que bom que dá dinheiro, mas se não desse, a gente tem que tratar desse assunto também. Então, foi um puxão de orelha para mim espetacular, né? Assim, de falar, pô, que bom que dá, mas se não der, a gente tem que ter atenção da mesma forma, e principalmente nós, profissionais de recursos humanos, né? Porque é respeito, né? A gente tem que respeitar. E a nossa responsabilidade com a sociedade, né? Perfeito, Exato, perfeito. Exato. São os pontos mais importantes. Perfeito, Guilherme. Bom, se a gente não terminar, o pessoal vai expulsar a gente. Está muito bom. Eu queria agradecer novamente Cecília, Letícia e Guilherme por estar aqui com a gente. Obrigada a todos que estavam aqui, o pessoal que está acompanhando. Obrigada, gente. Obrigada.